Aqui nesse vídeo você encontrará a definição do que é doutrinação e como ela é construída no ambiente estudantil. Como identificar professores doutrinadores e o que fazer em relação a isso, tanto na perspectiva se você é pai ou mãe, quanto se você é um jovem ou adolescente que quer aprender a não ser manipulado. Oi, eu sou a Vivian Oliva, seja muito bem-vindo de volta a esse canal. Já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever e aproveitar os conteúdos. Esse canal é para quem pensa e quer ajudar outros a pensarem também. O vídeo tá um pouquinho mais longo, mas eu te garanto que vai impactar você. Trabalhei vários dias nesse conteúdo e vai ser muito bom. Fato é que há bastante tempo as crianças e adolescentes vêm passando por uma cadeia de lavagem cerebral nas escolas e universidades. Desde muito cedo é nos ensinados conceitos culturais que, quando nós paramos para pensar, nem sabemos de onde eles vieram ou onde começaram. Mas esses conceitos têm coisas em comum: a relativização da identidade, desmoralização da família e a destruição de princípios. Tudo isso é mascarado de liberdade e direitos, mas você jovem que tá me assistindo pode ter certeza de uma coisa: esses anos de falsa liberdade não te trarão a felicidade e a alegria prometidos. No final do dia, vai continuar esse vazio. Primeira coisa que eu quero te pedir é para que, se você tiver nas mãos, abaixe as pedras. Se permita ser desafiado ao sair da sua zona de conforto. Exercite uma escutativa, preste atenção e depois você tira suas conclusões, tá bom? Bom, para falarmos sobre doutrinação, primeiro é necessário definir o que é uma doutrina, certo? Por definição, a doutrina é um conjunto coerente de ideias e teses sobre a realidade que pode ser formalmente expresso, ensinado e discutido. Mas no contexto atual, doutrinar pressupõe transmitir a um indivíduo uma crença ou atitude particular com o objetivo de não aceitar uma opinião diferente. Ou seja, hoje em dia o termo doutrinação se popularizou para designar os ataques progressistas que a sociedade vem sofrendo através da mídia, da cultura e principalmente das escolas e universidades, que é onde tudo começa. A doutrinação atual poderia ser definida sem exageros como imposição e manipulação comportamental. Ela age de forma tirânica o suficiente para não precisar passar pelo filtro das ideias e da inteligência individuais. Ou seja, você não precisa pensar, só aceitar e ficar quietinho, porque a forma como é imposta não deixa espaço para questionamentos. É aquela velha história de que todas as opiniões são válidas, dignas de respeito e que não existe uma verdade absoluta, afinal a verdade é relativa. Mas se a sua opinião não bater com a agenda política, você está errado e será rejeitado por isso. Hipocrisia mandou um abraço, né? E eu quero aqui nesse vídeo trazer uma solução, algo que eu pensei muito e queria que você refletisse. Café? Não mande o seu filho para a faculdade assim que ele terminar o ensino médio. Espere e permita que ele amadureça antes disso. E você vai me falar, Vivian, você pirou. Calma, antes de você tirar conclusões, eu quero te contar a minha experiência acadêmica. Vou ser muito transparente e sincera quanto a isso. No ensino médio eu comecei a causar problemas para alguns professores porque eu me converti ao cristianismo, comprei 50 bíblias e distribuí pela escola. Eu não aceitava as besteiras que os professores de humanas falavam. Os meus pais já foram chamados para uma reunião porque eu estava pensando diferente demais e isso não era bom. Para vocês terem uma noção, eu tinha 16 anos e já apoiava o Trump. Você também o apoiava nos Estados Unidos nessa época? Me conta aqui nos comentários. Pegou pipoca? Porque vai ser uma história aqui. Quando eu terminei o ensino médio, eu decidi por algum motivo que eu não lembro hoje que eu iria cursar medicina. Nada a ver comigo. E eu fui pro cursinho ralar de estudar. Fiquei 1 ano e meio no cursinho até perceber que não era o que eu queria da vida. Um período de tanta pressão que eu desenvolvi depressão e ansiedade e eu precisei parar tudo aquilo. Uma pausa na história aqui. Eu sempre estudei em escolas particulares muito boas. E os meus pais sempre pensaram que a melhor escola é aquela que prepara pro vestibular. E nós já conversamos sobre isso e identificamos juntos esses erros. Melhor escola não é aquela que vai te preparar pro vestibular, é aquela que não vai militar contra os seus princípios. Enquanto os pais não entenderem que preservar a alma dos seus filhos é mais importante, que o papel de ensinar valores não é da escola e sim da família, que existem coisas mais importantes na vida do que passar em uma universidade pública ou particulares famosinhas, nós vamos continuar assistindo jovens indo pro inferno de tobogã. Eu tenho uma amiga que se transferiu de uma faculdade particular em Campinas, famosinha, pagava R$ 4.000 por mês no curso de psicologia, porque estava insuportável a doutrinação e alienação dos jovens de lá. Era uma burrice coletiva surreal. Pra vocês terem uma noção, os docentes fizeram a Semana de Marx, uma semana que ao invés de estudar as matérias inseridas no componente curricular, eles estudaram sobre marxismo. Isso tudo em uma universidade católica, onde você pressupõe que não deveria ter tamanho desrespeito contra o cristianismo. Afinal, na história, o que mais matou cristãos e a população em geral tem um nome: comunismo.
Vivian Editora aparecendo aqui rapidão só pra fazer um adendo. Eu entendo plenamente que as pessoas hoje têm realidades diferentes, tanto na família quanto financeiramente, então eu não estou expondo a minha história como uma via de regra pra todo mundo seguir, mas eu estou apenas expondo a minha história, pra te dar uma outra perspectiva sobre o que pode acontecer depois do ensino médio e pra que você pegue essa história, retenha o que é bom e o que funciona pra você na sua realidade, tá bom? Então, jovens, tirem isso da cabeça de vocês não precisam estudar na faculdade mais famosinha. Muitas vezes elas são as mais podres. Isso só tá te trazendo ansiedade, depressão, tá destruindo o seu emocional e no fim, quem vai fazer a sua faculdade é você. Você pode passar onde for. Se você não estudar ou se os seus professores ficarem lacrando em sala de aula ao invés de dar a matéria, você vai ser um péssimo profissional. Porque sabe, a faculdade vai acabar e você vai ter que lidar com o mundo real. Mas você pode escolher uma faculdade não tão famosinha e se você estudar, cara, você vai ser o profissional. Eu digo isso sendo alguém que tinha nota para passar em psicologia na melhor universidade pública do estado de São Paulo. E graças a Deus eu não fui. Inclusive, eu sei que muitas pessoas não têm condições de pagar uma faculdade particular. Mas na minha universidade, pelo menos, tem diversos tipos de bolsas. Eu mesma tenho uma bolsa. Então, no fundo, esse não é o ponto. Mas bora voltar pra história. Olha aí, eu já estava 1 ano e meio sem ir para a faculdade direto do ensino médio e já tinha amadurecido um pouco. Depois de sair do cursinho, eu percebi que precisava me conhecer melhor e pensar direito no que eu queria fazer. Queria fortalecer os meus princípios cristãos e aprender teologia. Então eu comecei um curso de teologia online chamado F-Hop School, de uma base missionária chamada Florianópolis House of Prayer, e estudei teologia por 1 ano. Depois desse 1 ano eu me apaixonei tanto pela base missionária que eu me mudei de São Paulo para Florianópolis, lá em Santa Catarina, e fiz o curso chamado Fascinação. Estudei sobre devoção, oração e teologia. Isso me amadureceu demais porque eu morei quase 6 meses em uma casa com 35 meninas, né? Os meninos moravam em outra casa. Recebi cuidado, discipulado toda semana em uma célula, grupo de comunhão pequeno. Fiz evangelismos e discipulados em uma comunidade carente, em abrigos de crianças e tribos indígenas. E fiz uma viagem missionária para o lixão do Jardim Gramacho, lá no Rio de Janeiro, onde eu tive contato com uma realidade que a maioria dos brasileiros nunca teve. Vocês conseguem perceber como 3 anos após o ensino médio já me amadureceu? E eu já não era mais tão cabecinha fraca. Depois disso entrou a pandemia e o mundo parou, né? Foi uma época que eu fiz um curso de fotografia e comecei a trabalhar como fotógrafo. Cursos de teologia online, ler livros sobre antifeminismo, anticomunismo. No meio da pandemia, 4 anos depois do meu ensino médio, eu entrei para a faculdade de psicologia. Uma universidade excelente, a qual eu já havia prestado vestibulares para medicina. Fiz 1 ano ali no online porque as aulas ainda não tinham voltado presencialmente e já comecei a ouvir as doutrinações. Mas ao invés de parar e pensar, nossa, como essa professora é inteligente, que discurso bonito, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Talvez eu deva ser mais mente aberta. Talvez de fato os homens sejam opressores, talvez de fato o casamento seja ruim. Eu já pensava, nossa, que mulher mal amada, alienada e frustrada com a vida. Depois de 1 ano de faculdade, eu ainda tranquei e fui trabalhar sozinha nos Estados Unidos. Morei na casa de uma família anfitriã enquanto eu cuidava dos filhos deles, fazendo muitos amigos e sempre firme numa igreja local. Voltei depois de 6 meses e reativei a minha matrícula. Hoje, simultaneamente com a psicologia no período da manhã, eu faço seminário teológico no período da noite. Então olha só, vamos lá. Depois de 4 anos, 3 cursos de teologia, viagens missionárias, trabalhar dentro e fora do Brasil e um monte de livros, eu tava finalmente preparada para entrar numa faculdade. E é por isso que tantos jovens estão completamente perdidos, porque eles não entenderam que a doutrinação tem o potencial de arrastá-los a um cristianismo medíocre. Assim como estão algumas pessoas que eu conheci há muitos anos e que entraram numa faculdade sem preparo necessário, vivendo um cristianismo medíocre, esquenta-banco ou completamente desviadas. Mas Vivian, como que eu vou convencer os meus filhos a não irem para a faculdade direto do ensino médio? É o que eles querem fazer. Como é que eu vou colocá-los em algum curso de devoção, seminário ou base missionária? Hoje os pais e mães perderam a noção de quem são. Pais e mães. Quem decide a escola que o filho deve estar ou se ele estará em ensino domiciliar, quem decide se ele irá para a faculdade diretamente do ensino médio ou não é um adolescente de 16, 17 anos. E não, eu não estou aqui incentivando uma imposição violenta, eu estou lembrando quem manda. E a partir dessa decisão, conhecendo o seu filho, você poderá conversar com ele e mostrar para ele o melhor caminho. A vontade do seu filho de ir para a faculdade imaturo, a chantagem emocional e manipulação dele em cima de você não devem ser mais fortes que o seu cuidado com o destino da alma dele. Porque perante Deus, você é o responsável por ensinar o caminho a ele. E se ele se perder por descuido seu, você será cobrado.
A sociedade ensina que um bebê já pode decidir o que comer. Ela ensina que uma criança de 7 anos já pode definir o próprio gênero. E que é um absurdo quando os pais não permitem que uma adolescente de 14 anos use uma mini saia e saia por aí de forma vulgar. Você pode abominar isso, mas está sendo condizente com um adolescente decidindo se ele pode ir para a faculdade agora ou não, mesmo ele tendo a mentalidade ainda de uma massinha de modelar. E isso precisa ser reavaliado. Você pode ter esse tipo de diálogo com seu filho e vai por mim. A melhor maneira de fazer com que um adolescente faça o que você deseja que ele faça é deixar ele achar que ele está decidindo. Além disso, de coração, se você soubesse que, fora desse ambiente de pressão em passar num vestibular, existem milhares de jovens que gostariam de fazer outra coisa do que ir direto para a faculdade agora. Talvez você descubra que, no fundo, o seu filho só está empenhado nisso por pressão da família e da escola. Para concluir esse vídeo, aos jovens e adultos que estão entrando na faculdade, eu quero te dar 3 dicas que vão te ajudar demais. A primeira dica é: não ande com pessoas imaturas. Hoje na faculdade eu posso ver claramente a divisão de maturidade entre as menininhas que entraram direto do ensino médio e as mulheres casadas com filho. Eu tenho poucas amigas que entraram direto da escola e que têm maturidade, o resto é tudo menininha que vive no mundo de Bob. Aquela mentalidade bem quinta série que vai ser o futuro do país. Não ande com essas pessoas, elas não vão te acrescentar em nada. Você não precisa ser aceito por todo mundo, não precisa que todos gostem de você. Você precisa estudar e fazer uma faculdade bem feita, porque é pra isso que você tá lá. Pra ficar bem com isso, tenha um grupo de amigos fora da faculdade, pessoas que tenham a mesma fé que você, na sua igreja local. Isso vai suprir a sua necessidade de socialização. A segunda dica é: cuidado com professores legaizinhos demais ou que se apresentam com um monte de coisas no currículo. Eles estão manipulando você. Sabe aquele professor bacana, amigo de todo mundo? Esses são os piores, porque eles sabem que para doutrinar eles precisam ser amigos da sala. Para ser ouvido, ele precisa que gostem dele. Então, se um dia você discordar, o que vai acontecer? A sala se colocará contra você. Prefira os professores sérios, aquele poucas ideias, sabe? Geralmente esses entram na sala, dão a aula que eles estão sendo pagos para dar e vão embora. Esse profissional é quem vai te fazer crescer. E procure discordar de maneira leve. Eles têm estratégia? Tenha você também. Já os professores que gostam de chegar e mostrar os 20 lugares que eles passaram no currículo, eles estão deixando uma mensagem subliminar. Se você discordar, o errado é você. Ele te fará se sentir inseguro de questioná-lo, mesmo que ele esteja falando um completo absurdo. A terceira, e na minha opinião uma das dicas mais importantes, é: cuidado com conclusões desonestas por parte dos professores. Geralmente o professor que doutrina lança uma verdade de senso comum A. Por exemplo, não existia a concepção ética de propriedade privada na Idade Média porque era feudalismo. Fato, senso comum. A concepção ética de propriedade privada só vai aparecer no século XVII com o direito natural de Locke. Mas depois o professor chega numa conclusão desonesta B, tentando levar a sala a acreditar que essa conclusão é correta porque partiu do senso comum A. Por exemplo, não existia a concepção ética de propriedade privada na Idade Média porque era feudalismo, logo, não existia a concepção de família. Isso é uma meia-verdade. E toda meia-verdade dada como verdade completa é uma completa mentira. A concepção de família existiu desde o começo da espécie humana. Na própria Bíblia, no livro de Jó, escrito entre os séculos 7 e 4 a.C., já existia de forma plenamente estruturada a noção de família. Essa é uma estratégia de manipulação. E se você não tiver essa sacada, essa maturidade, esse feeling, se não for esperto, você vai acreditar. E aí, você já viu isso na faculdade ou conhece alguém que viu alguma coisa parecida? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esquece, por favor, de curtir esse vídeo, comentar, compartilhar para um amigo que possa se interessar pelo assunto e de se inscrever aqui no canal. Assim o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e entrega para que mais pessoas sejam alcançadas, tá bom? Um beijo, até semana que vem. Tchau!